esse conjunto de demandas, é preciso mudar, emendar o próprio Tratado de Versalhes. Ou seja, mudar a estrutura da Comissão de Reparações. Um aspecto político importante. Então, isso não poderia ser decidido por uma comissão de representantes de bancos privados. Isso deveria ser decidido por uma conferência internacional com representantes das principais potências. E é isso que vai acontecer na Conferência de Londres, que vai ocorrer no mesmo ano em que o plano é apresentado. Antes de entrar na questão da Conferência de Londres, volto a abrir para perguntas. Os banqueiros americanos, eles receberiam um dinheiro que eles tinham emprestado à França. Então, E a Grã-Bretanha, e a Itália. Então, de certa forma, eles estão fornecendo, eles estão transferindo uma dívida que seria paga pela França à Alemanha. Mas como a Alemanha tinha acabado de sair de uma guerra como perdedora, não seria mais arriscado e instável colocar ela como responsável pelo pagamento da dívida ao invés de manter a França e a Grã-Bretanha? Na verdade, a Alemanha tem uma estrutura econômica que é capaz de pagar essa dívida no médio e longo prazo. Essa não é uma dívida de curto prazo, a gente está falando de uma dívida de 25, 30 anos. Então, a Alemanha não sai destruída da Primeira Guerra Mundial. Então, não há dúvida que no médio e longo prazo não haveria problemas. Haveria problemas se novas instabilidades surgissem entre França e Alemanha e a França começasse a obrigar a Alemanha, por exemplo, a canalizar parte das suas exportações só para a França. Exportações não, no caso, aí requisições. Aí haveria problema. Mas, caso contrário, a tendência é que não. Mas, mesmo assim, não seria mais interessante simplesmente manter a dívida com os países originais? Porque mesmo a Alemanha tendo uma condição, não seria mais... Ótima pergunta. Ótima pergunta. A dívida com os países originais foi riscada no mapa? Em nenhum momento eu estou colocando aqui que a dívida da França para com bancos norte-americanos, da Grã-Bretanha para com bancos norte-americanos foi anulada. Muito pelo contrário. O que você vai ter é um novo endividado e um fluxo que antes estava parado começando a acontecer. Ou seja, a Alemanha recebendo empréstimos, por sua vez pagando reparações, reparações que por sua vez vão ser base para o pagamento das dívidas francesas, britânicas para com bancos americanos, que voltam a emprestar para a Alemanha. Você cria um círculo virtuoso, literalmente. Mais alguma outra dúvida? Existe alguma evidência que essa supervisão das finanças alemãs poderia ser tirada de uma desconfiança dos países que a Alemanha estaria... Na discussão que acontece, sobretudo na Conferência de Londres, que é o próximo tópico, um dos aspectos que a França não abre mão é de que essa supervisão aconteça. Exatamente com medo de que o mesmo problema pudesse se repetir. Então, na comunicação diplomática britânica, francesa, isso é evidente. Os franceses acusam os alemães em todos os momentos de estarem produzindo uma hiperinflação para se livrar das reparações. Mas nas discussões desse agente geral que fiscalizaria as finanças alemãs, isso volta a ser colocado, em particular pelos franceses. O que então a conferência decide? Perceba que a conferência decide aquilo que a Comissão Dewey estabelece como sendo fundamental para os empréstimos acontecerem. A França, pressionada por todos os lados, pressionada inclusive porque bancos norte-americanos ameaçam não emprestar e não rolar dívidas francesas se a França não cedesse terreno com relação à Comissão de Reparações. Então, a França realmente tinha pouco a fazer a não ser ceder. Uma das poucas demandas que a França faz era que, já que ela vai ceder um privilégio importante que ela tem na Comissão de Reparações, pelo menos seria fundamental garantir algo para a segurança nacional francesa. Mas já que ela não vai ter mais condições de impor sanções para a Alemanha, caso a Alemanha deixe de pagar as reparações no futuro, é preciso criar algum mecanismo que reforce a segurança nacional francesa. E começam discussões entre França e Grã-Bretanha para reformar a Liga das Nações e dar à Liga das Nações poderes de fato para intervir no caso de estados agredirem a outros estados. No final das contas, essa reforma da Liga, por motivos que eu não posso me estender agora, adoraria, mas não tenho condições, essa reforma da Liga não vai vingar. E a França não vai conseguir, portanto, pelo menos no contexto do plano Dewey, imediatamente ampliar os instrumentos para a sua segurança nacional. O que a França cede, efetivamente? Reforma na Comissão de Reparações. A França perde o voto de Minerva. Então agora são 4 membros.
Se houver discordância, a discordância vai ser enviada para arbitramento e toda vez que a comissão for discutir default da Alemanha ou sanções da Alemanha, terá que ter um representante de um cidadão privado norte-americano, ou seja, um representante, né, particularmente dos grandes bancos que realizaram o empréstimo do plano Dewey. Então a França perde a preponderância política que ela tinha na comissão de reparações. E segundo ponto, a França é obrigada a desocupar o Vale do Ruhr, coisa que acontece em agosto de 25. Então, ela não pode mais ocupar o Vale do Ruhr porque ela não tem mais a preponderância que ela tinha na comissão de reparações. E, como eu disse, aquele esquema de reformar a Liga das Nações para garantir que se um Estado atacasse o outro, a Liga teria condições de agir com celeridade, também não sai do papel, por motivos que, como eu disse, eu não vou ter como explorar agora, mas posso discutir no momento de dúvidas. Qual que é a saída, então? A França cedeu e não há uma mínima contrapartida para ampliar ou resguardar a segurança nacional francesa. A saída é o que vai dar origem às negociações e, posteriormente, aos chamados acordos de Locarno. Aqui você tem as três figuras-chave, as três figuras símbolo dos chamados acordos de Locarno de outubro de 1925. Então, mais à esquerda, você encontra o Gustav Stresemann, que eu disse que foi uma figura política essencial, não só como chanceler, mas como ministro das Relações Exteriores, para iniciar o processo de pacificação, né, ali da crise do Ruhr. O Stresemann vai ser ministro das Relações Exteriores do governo alemão até 1929, até a sua morte. Então é uma era Stresemann, que nós podemos falar, da política externa da República de Weimar, extremamente importante. No centro nós temos o Austin Chamberlain, que não é o Neville Chamberlain dos anos 30, são irmãos, mas são figuras distintas, apesar de ambos serem identificados com políticas diferentes de apaziguamento, né? Apesar de que, como eu vou falar no finalzinho da aula, acho complicado taxar a postura de política externa britânica nesse momento como um típico apaziguamento, mas é uma outra discussão. Ministro das Relações Exteriores do gabinete Baldwin, que vai liderar o processo de negociação dos chamados acordos de Locarno. E aqui, mais à direita, o Aristide Briand, ministro das Relações Exteriores, né, da República Francesa, e que vai ter um papel importante também no sentido de ceder, em particular, vários aspectos fundamentais da segurança francesa. E, ao mesmo tempo, obtendo uma mínima garantia britânica, como nós iremos colocar. Vários acordos são assinados em Locarno. Nós vamos focar atenção em um, o chamado Pacto do Reno. Tá? Dos vários acordos que são assinados, né, como decorrência dessa resolução, entre aspas, das reparações, um chama a nossa atenção. O que esse Pacto do Reno estabelece? Ele envolve, portanto, um acordo mútuo entre Bélgica, França e Alemanha. A Alemanha entra no acordo. O que os signatários prometem? Prometem que respeitarão as fronteiras ocidentais da Alemanha. Ou seja, a Alemanha promete que respeitará como está suas fronteiras ocidentais, e a França e a Bélgica prometem que respeitarão também como a situação está as suas fronteiras orientais. Trocando em miúdos, é como se as fronteiras ocidentais da Alemanha, ou seja, as fronteiras que a Alemanha tem com a Bélgica, que a Alemanha tem com a França, são congeladas. Os signatários prometem não lutar por alterá-las, por mudá-las. Mas não só as fronteiras são congeladas. O status da Renânia também é congelado. Ou seja, a Renânia será permanentemente desmilitarizada. Mantém-se permanentemente desmilitarizada. E o que aconteceria se um desses três signatários desrespeitasse o que foi prometido? Os acordos de Locarno, em particular esse Pacto de Reno, eles têm dois garantidores: Grã-Bretanha e Itália. Grã-Bretanha e Itália são dois garantidores. Ou seja, se uma dessas três partes desrespeitar as fronteiras ocidentais da Alemanha, se a Alemanha, por exemplo, tentar recuperar o Alsácia-Lorena, se a França tentar de novo invadir o Vale do Ruhr,
Se a Bélgica tentar, por exemplo, dominar algum território alemão, ou a Alemanha tentar invadir a Bélgica, qualquer modificação territorial nas fronteiras ocidentais da Alemanha, se ela acontecer, o agressor vai receber oposição militar, tanto da Itália quanto, o mais importante, da Grã-Bretanha. Ou seja, a tão sonhada garantia de ajuda militar britânica que os franceses queriam, veio, mas veio como, pessoal? Veio de uma maneira muito mais diluída. A Grã-Bretanha garante essa ajuda, mas garante para os dois lados. Garante tanto se a Alemanha atacar a França, mas também garante se a França tentar estabelecer qualquer gesto unilateral também contra a Alemanha. Perceba, acho que vale a pena ressaltar isso, o peso para um político alemão assinar um acordo que estabelece que a Renânia será permanentemente desmilitarizada. É óbvio que o Stresemann assina Locarno também pedindo um preço. As fronteiras ocidentais da Alemanha são congeladas, a Renânia será permanentemente desmilitarizada e nós respeitaremos isso, mas queremos contrapartidas. A primeira contrapartida é que a Renânia comece a ser desocupada pelas tropas aliadas. Vocês lembram que a margem esquerda do Reno está ocupada por tropas aliadas, que nós vimos juntos? E que havia um cronograma de desocupação? Primeira desocupação aconteceria em 1925, a segunda em 1930, a última em 1935. Tudo bem, 25 é agora. Por que então colocar isso como uma demanda? Porque havia um problema. A comissão que olhava exatamente o processo de desmilitarização da Renânia produziu um relatório mostrando que a Alemanha, na verdade, estava burlando a desmilitarização. Que havia tropas paramilitares clandestinas, havia armas sendo escondidas em várias regiões da Renânia e que, portanto, o Tratado de Versalhes estabelecia, se a desmilitarização não for cumprida, a desocupação seria o quê, pessoal? Seria o quê? Prorrogada. O que a Alemanha demanda aqui é, não olhemos para esse relatório da Comissão de Controle Militar e vamos começar a desocupar a Renânia imediatamente, tal como o Versalhes estabelece. Depois de muita pressão britânica, a França cede e isso vai acontecer. Segundo a demanda alemã, a Alemanha quer entrar na Liga das Nações. E não só entrar na Liga das Nações, entrar na Liga das Nações como membro permanente do Conselho da Liga das Nações. E essa demanda também é atendida. Isso vai acontecer e vai ser inclusive o motivo pelo qual o Brasil vai sair da Liga das Nações. Mas essa é uma outra história que agora eu não tenho condições de explorar. Você fala, bom, então a Alemanha promete que vai respeitar suas fronteiras ocidentais. E as fronteiras orientais, como é que ficam? A Alemanha não promete congelar as fronteiras orientais. Stresemann bate muito na tecla de que o que foi acertado para as fronteiras ocidentais não vale para as fronteiras orientais da Alemanha. Não vale para as fronteiras da Alemanha com a Polônia, fronteiras da Alemanha com a Tchecoslováquia, fronteiras da Alemanha com a Áustria. A única coisa que o Stresemann promete, inclusive assina acordos de arbitramento nesse sentido, é de que a Alemanha, se postular mudanças territoriais, ela faria de maneira pacífica e por vias de arbitramento, se necessário, e não por vias militares e não por meio da força. Mas o status que as fronteiras ocidentais da Alemanha adquirem em Locarno, de congeladas, não vão acontecer no lado leste. No lado leste, a Alemanha reconhece como sendo fronteiras, portanto, menos legítimas, implicitamente é o que está sendo dito aqui, mas só seriam modificadas por meio de arbitramento, por meio de negociação e não por meio da força. Por que Locarno é tão importante? Por que tantos estudiosos debatem essa questão de Locarno e a relação de Locarno com as reparações, como eu estou tentando construir para vocês? Não sei se ficou claro para todo mundo, mas Locarno estabelece uma clara diferenciação de status entre as fronteiras ocidental e oriental da Alemanha. O próprio Stresemann, ele enfatiza durante a Conferência de Locarno que Locarno é o tratado de paz que deveria ter sido assinado e não foi assinado. Porque a Alemanha participa de Locarno, a Alemanha negocia em Locarno.
O problema é que o discurso do Stresemann, nesse sentido, ele deslegitima tudo aquilo de Versalhes que não está onde, pessoal? Em Locarno. Então é como se a Alemanha ratifica alguns aspectos de Versalhes e esses aspectos nós consideramos como legítimos, todos os demais, em particular nesse caso aqui o status das fronteiras orientais, a Alemanha não reconhece. O que envolve o corredor polonês, o que envolve a situação de Danzig, o que envolve Sudetos na Tchecoslováquia, o que envolve uma possível união com a Áustria, entre outras questões. Segundo ponto muito importante, não só você tem status diferentes entre as duas fronteiras, como você tem uma negligência aberta dos resultados da Comissão de Controle Militar. A Comissão de Controle Militar apresenta um relatório dizendo que a Alemanha já estava desrespeitando, em meados dos anos 20, a desmilitarização da Renânia, e mesmo assim a desocupação da Renânia começa. Ou seja, o cronograma de desocupação vai ser cumprido, mesmo com indícios de que a Alemanha estava desrespeitando nos anos 20. Não estamos falando de período hitlerista. Nos anos 20, desrespeitando o desarmamento e a desmilitarização na Renânia. E tem uma outra coisa que eu acho que é importante que vários estudiosos levantam sobre Locarno. A Grã-Bretanha deu uma garantia, a tão sonhada garantia que os franceses queriam. Se a Alemanha nos atacar, a Grã-Bretanha vem em nosso auxílio. Mas qual que foi o problema dessa garantia? Numa guerra moderna, uma garantia genérica por si só adianta alguma coisa? Por que não adianta? Porque numa guerra moderna você pode perder um conflito por questões de dias ou até por questões de horas. Se estados aliados militarmente não têm um cronograma muito claro de disposição de batalhões, de regimentos, aonde eles vão atuar, com qual intensidade, se não houver, portanto, uma unidade de estratégia entre comandos aliados, essa promessa de ajuda militar, ela pode, e na verdade não significava muita coisa. Aí você diz, bom, mas por que então a Inglaterra não cumpriu isso? Por que então Londres não estabeleceu acordos mais estreitos com os estados maiores, particularmente Estado-Maior francês? Porque a Alemanha nem tinha Estado-Maior, havia sido proibida por Versalhes de ter Estado-Maior. Por que então a Grã-Bretanha não fez esses contatos militares mais específicos? Porque para fazer esses contatos militares, para fazer valer Locarno, ela teria que fazer com quantos países, pessoal? Pelo menos 3. França, Bélgica e Alemanha. Qual Estado nacional exporia informações sensíveis militares suas para 3 países estratégicos do outro lado do Canal da Mancha? Evidentemente que nenhum. Então não é à toa que a promessa de garantia militar ela fica na generalidade. Ela não se concretiza num acordo mais específico de como que a Grã-Bretanha ajudaria a França, por exemplo, em termos de disposição de tropas, regimentos, marinha, todos os aspectos, caso a Alemanha invadisse de fato a França e desrespeitasse Locarno. Então, não há dúvida que a França perde muito com Locarno. A questão é que, para os franceses, né, em particular para o Briand, não havia o que fazer. Uma enorme pressão norte-americana para negociar, uma enorme pressão britânica para negociar. A França não tem mais um contraponto russo para jogar contra Londres, então teve que ceder e pegar a pouca garantia britânica que ela conseguiu. Estamos terminando, tá? Segure aí o cinto, fique, né, relaxe, dê uma movimentação para você não dormir, já vai, o senhor é que está quase caindo já, então já há alguns mortos e feridos ao longo do caminho, né? Eu fiz esse parênteses com relação a Locarno, porque não é um tema direto sobre as reparações, mas eu queria que vocês, não sei se todos perceberam, que Locarno é produto direto do problema que nasce das reparações. Ou seja, Locarno só surge exatamente por causa das concessões que a França é obrigada a fazer com relação ao Plano Dewey. Por isso que nós fizemos esse parênteses, e discutimos Locarno com maior ênfase.